Aqui conosco no Portal HSM, Cláudio Tomanini, que é empresário, palestrante e professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas. Cláudio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e pela sua participação. Eu que agradeço e obrigado a todos aí que estão nos assistindo agora também. O tema da nossa conversa é produtividade e produtividade em vendas. Então, começando, Cláudio, vou te pedir para explicar o que é produtividade e como se aplica esse termo em vendas. Ok. Bom, para falar de produtividade, temos que falar um pouquinho da etimologia da palavra e as definições acadêmicas, aquelas encontradas em livro. Fiz questão, inclusive, de fazer 3 anotações para explicar, porque todo mundo acha que quando você produz, você ganha dinheiro, o que não é bem verdade, né? Quando você define a palavra produtividade, ela diz o seguinte: é obter a melhor relação entre volume produzido e recurso consumido. Em nenhum momento se falou de rentabilidade. Se fala o seguinte: o equilíbrio que eu tenho de produzir ou um produto ou um serviço, gastando o menos possível e produzindo ele cada vez mais. Isso vem desde os idos da Revolução Industrial, né, que fala, vamos aprender a produzir mais para ter excedente, quanto menos eu gastar, melhor eu vou ficar. O Henry Ford, na fabricação dos carros da Ford, isso nos idos de 1915, 17, 20, 20 e pouco, ele falou, vamos ganhar em escala. Entrou o conceito de escala, onde aumento de produtividade foi o grande boom do século XX, onde que revolucionou o conceito. Ele não inventou o carro, ele inventou a capacidade de se produzir em série e, obviamente, diminuir os seus custos. Então, em nenhum momento a gente fala o seguinte: com produtividade eu vou ganhar mais dinheiro, não está intimamente ligado a isto. Tanto que a gente verifica hoje o boom das empresas que trabalham com mercado de luxo e necessariamente elas não têm que ter um aumento substancial de produtividade, senão o produto iria se popularizar. Considerando isso, tem uma coisa muito curiosa. Quando você fala de conceito de produtividade, ele acaba sendo um indicador de eficiência das empresas. Então, é fundamental a gente medir produtividade? Claro que é. Eu preciso saber qual é o recurso que eu vou usar para saber a capacidade que eu vou ter de produzir alguma coisa para depois colocar no mercado. Mas olha aí, em nenhum momento se diz o seguinte: como é que eu faço para crescer a minha empresa? Aprender a produzir é uma coisa, como eu disse aí, de 1700 e alguma coisa, Revolução Industrial, que mostrou que nós tínhamos que ter um excedente, aprender a produzir em escala para conseguir ter um comércio. Quando você entra no século XXI, a produtividade é importante? Sim, mas vai decorrer de um excelente planejamento que as empresas vão ter que ter. Então elas vão ter que começar a mensurar o seguinte: qual é o tamanho do mercado que eu quero entrar? Qual é a capacidade que esse mercado tem de consumir aqueles produtos ou serviços que eu vou colocar? Numa segunda instância, qual é a minha capacidade de atender plenamente esse mercado? Para depois eu medir o seguinte: qual é a capacidade de produção que eu vou ter, com diminuição de custo, para eu colocar esse produto no mercado, vender a um preço justo de mercado e ter rentabilidade. Então, são várias nuances. A produtividade é somente um item de uma gestão de negócio muito mais completa. Basicamente é isso. Você vê que a palavra produtividade é a busca constante de muitas empresas, mas necessariamente não é o indicador de sucesso de uma empresa. E o que as empresas podem fazer para aumentar a sua produtividade? Bem, o que antecede a isso é o seguinte: primeiro eu tenho que planejar, né? Quando a gente fala o seguinte, aumentar a produtividade em vendas, aumentar minha produtividade em marketing, aumentar minha produtividade de produção, tudo isso decorre de uma coisa que antecede a isso, chamado planejamento. Aonde eu estou, aonde eu tenho que chegar, qual é esse mercado, quem são meus competidores, e aí só depois que eu tiver esse planejamento é que eu vou começar a colocar indicadores de produtividade, até para saber se eu estou produzindo de uma forma correta ou não. No Brasil, avaliar a produtividade sempre foi uma coisa obscura. As pessoas acreditavam, durante muito tempo, um período inflacionário que nós tivemos,
se lembrar, durante 30 anos, nós passamos por mudanças de moeda, URV, tablita, tablete, um monte de coisa, um monte de moedas, inflação que até 94 era de aproximadamente 89%, a última foi 89,7%, a de fevereiro de 94. Até aí o que as empresas faziam? Elas aumentavam a sua produtividade e as empresas, para obter lucratividade, elas compravam destas empresas para gerar estoque. Então, olha qual que era a grande sacada. Eu podia produzir em larga escala, sem me preocupar muito com para quem que eu vou vender, de que forma eu vou vender, porque tinha uma coisa chamada demanda reprimida. E inflação. Me permitia eu não ter controles tão rígidos, a não ser o financeiro. Porque eu podia fazer burrada no overday e ganhar no overnight, que eram as aplicações financeiras. Imagina ao estágio que nós chegamos de produtividade, aí na década de 90 e antes disso aí, no período que nós não tínhamos tanta abertura de mercado, um período inflacionário absurdo, onde as empresas chegavam ao estágio e falaram o seguinte: o que eu vou produzir? O que você produzir vai dar dinheiro. O quanto eu tenho que produzir? O quanto você produzir, o mercado suporta. Por que isso? Não tínhamos grandes competidores, mercado relativamente fechado, inflação para tampar toda a ineficiência da gestão comercial, e o processo de vendas era o quê? Vende, entuxa no cliente, como falavam na época, vai fazendo ele comprar, e eles entendiam que, por exemplo, alguém que produzia uma máquina, que o cliente dele era o distribuidor, era a loja que vendia a televisão. Não entendiam que a loja, esse distribuidor, era um canal. Então a única preocupação deles era colocar o produto ali e aí se virava aquele para vender para mercado. Por sua vez, a inflação obscurecia tudo isso daí e ficava uma ciranda. Eu não media a produtividade de vendas, porque o segredo o que era? Primeiro, o conceito de produtividade de vendas. Vendedor não gosta de relatório, vendedor não gosta de ser cobrado em produtividade. Vendedor tem que sair na rua e vender, vendedor nasce feito, vendedor é alguém que já tem uma grande habilidade de influenciar as pessoas, que era o chamado do chavequeiro, do embromador. Os conceitos das empresas não eram medir a produtividade, mas era da técnica de vendas, 7 passos do sucesso, 7 passos da venda, pergunta aberta, fechada, resumo dos principais benefícios, e o conceito era a venda agressiva. E não a venda onde usava conceitos e métricas para se orientar. Com o término disso no mercado, aconteceu uma grande revolução. Primeiro que apareceu uma coisa chata para todo mundo, chamado competidor, fazendo com que nós tivéssemos que segmentar melhor o mercado, identificar melhor nicho, saber adequar a produtividade, né, com a rentabilidade, saber escolher o mercado mais certo, e aí, obviamente, tudo mudou, inclusive na gestão de marketing e vendas. Porque quando você pensa em produtividade, você tem que entender o seguinte: como é que eu mensuro produtividade? É identificar a produção dividido pelo trabalho que eu estou tendo. E levaram isso para a área comercial, que nos Estados Unidos já existia, mas levaram com muito mais afinco. Falaram o seguinte: eu preciso monitorar a produtividade da minha equipe de vendas. Para saber o quê? Quantos profissionais de vendas eu tenho que ter? Que região ele vai fazer? Quantas visitas ele tem que fazer? Até porque eu precisava começar a ter indicadores para saber o seguinte: historicamente, em 30 vendedores, eu tenho que fazer 10 visitas para concretizar um negócio. Quanto que eu tenho que aumentar a minha produtividade para conseguir X negócio? E mais do que isso, aonde eu vou melhorar a minha produtividade para sair de 10 visitas um negócio e diminuir para 8 para um negócio, 7 para um negócio, 5 para um negócio. Então, passou a ser necessário termos controles que anteriormente eram usados somente pela área industrial, que fazia exatamente isso, né? Produzir um produto, quanto que vai me custar? Por que preço eu vou ter que vender? Aí quando a gente leva isso para a mão de obra, quantos profissionais de vendas eu vou ter que ter?
como é que ele vai ter que fazer o trabalho de forma mais assertiva? Para que eu não faça o quê? Para que as empresas que estão nos vendo não percam negócio. Porque a grande sacada do mercado é o seguinte, e todo mundo está preocupado hoje com produtividade, em especial em vendas, que é relativamente nova. Porque cada vez mais eu tenho clientes, cada vez mais eu tenho concorrentes, ou seja, empresas querendo vender para o mesmo mercado. E o número de consumidores não aumenta na mesma proporção que o número de ofertas que tem. Fazendo com que nós tenhamos que ter o quê? Uma produtividade assertiva, uma visão muito mais dirigida, onde não adianta mais acertar o alvo, né? A gente tem que acertar a mosca. Se eu errar e não tiver bons controles, eu estou totalmente fora e vou perder mercado com isso. Aí a minha produtividade não vai me levar à rentabilidade. Cláudio, e quanto a produtividade está ligada à rentabilidade? Ok, de forma bastante pragmática. Com produtividade eu tenho que ter controles. Com controles eu posso dirigir melhor, planejar melhor as minhas ações de mercado. Dirigindo melhor eu consigo monitorar de que forma eu vou ser mais assertivo e aí ter mais rentabilidade de mercado. Uma forma pragmática é controles assertivos para qualidade na gestão mais assertiva. E o que os profissionais podem fazer e qual a contribuição de cada área de uma corporação para que a produtividade seja eficiente? Bom, nós saímos já da geração do individualismo, né? Falar a área delimitada de vendas tem que vender. A área de marketing, montar o planejamento. A área de produção, montar a produção e cuidar da produção. Não. Hoje nós estamos falando de interdependência, onde o todo, né, o conceito de sinergia, de o todo ser maior que a soma das partes. Isso faz com que todos tenham que sentar na mesma mesa para saber o seguinte, que mercado nós estamos, aonde nós queremos chegar, que faz parte lá do conceito de planejamento, e a contribuição de cada área para que sejamos mais produtivos e levar a nossa empresa ao sucesso. Se uma das áreas não tiver interrelacionado com isso daí, com certeza a empresa não vai conseguir chegar ao seu objetivo final, que é o quê? Caixa, lucro e perpetuação. É isso que as empresas buscam. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação. Eu que agradeço. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.